Boa tarde, sexto ano. Tudo bem, meus amores? Meus queridos, nós estamos de volta com a nossa aula de religião de hoje, dando continuidade ao assunto Uma Voz Dentro de Cada Um, e a gente vai concluir esse assunto hoje, certo? Então, eu xeroquei esse texto, deixei para vocês na secretaria da escola, juntamente com a atividade. Como vocês não terão aula presencial essa semana, na próxima semana você estará recolhendo esse texto, respondendo a atividade e o mesmo também já é assunto de prova, tudo bem? Então vamos lá concluir a nossa aula de hoje, certo? Então o texto, que tem por título Uma Voz Dentro de Cada Um, fala das tomadas de decisões que nós temos que ter, né? Cada um de nós particularmente, falando sobre a nossa participação, sobre a nossa contribuição em vários aspectos do qual nós vivemos, convivemos dentro da sociedade no nosso dia a dia. Então, dando a nossa participação, a nossa contribuição, cooperando de alguma forma, né? Isso é a nossa participação como cidadão, expondo o que nós achamos, o nosso ponto de vista, dando a nossa opinião em relação a determinados acontecimentos, enfim. Então, o primeiro parágrafo da aula de hoje diz o seguinte: escolher certo tem a ver com ficar de bem consigo mesmo. É que cada um tem uma espécie de voz interior que diz se o que estamos fazendo nos torna melhores ou piores. É a consciência, contrariar a consciência de uma sensação de mal-estar. Viver em paz com a consciência é ser fiel aos próprios ideais, fazer aquilo que devemos como o bem. Ou seja, o texto fala, né, que as nossas escolhas, elas são ou têm de ser escolhas onde você venha se sentir bem com você mesma, que nesse caso essas escolhas seria realmente uma espécie de voz, né, que cada um tem dentro de si e que expõe essa escolha no momento em que você achar que é o certo, né? Essa voz interior, essa voz que existe realmente dentro de você. Então, fazendo dessa forma, nós estamos fazendo algo que na verdade venha nos tornar melhores ou mesmo até piores, né? Como afirma o próprio texto. Então isso é da consciência de cada um, vai da consciência de cada um. E contrariar essa nossa consciência realmente é uma sensação de mal-estar, certo? Então, quando fazemos essas escolhas, quando temos, né, essa consciência tranquila, nós vivemos em paz. Por que vivemos em paz? Porque estamos sendo fiéis com a gente mesmo, né? Estamos sendo fiéis com os nossos próprios ideais, com as nossas próprias atitudes, fazendo aquilo que realmente é voltada para o bem, ou seja, fazendo aquilo com que nós nos sentimos bem. Próximo parágrafo diz o seguinte: há limites que a consciência não permite ultrapassar. Conhecendo bem as pessoas, você vai percebendo os limites estabelecidos pela consciência de cada uma. Baseado, melhor dizendo, nisso, você terá uma ideia geral do que pode esperar de cada pessoa. Mas sempre há espaço para surpresas, porque a vida não é programação de robô. Isso mesmo, crianças. Mesmo conhecendo as pessoas, né? Nós não podemos realmente ultrapassar esse limite. Há um certo limite que a nossa consciência ela não permite realmente ultrapassar. Não porque temos uma certa intimidade, porque temos uma certa amizade, nós podemos tudo, né? Nós devemos também manter o respeito em determinada ocasião. Então, existem limites que nós não podemos realmente ultrapassar. O texto ele fala realmente de surpresas, né, que a gente pode encontrar pela frente no dia a dia. Mesmo conhecendo as pessoas,
mesmo tendo uma relação próxima, né, de conhecimento, de amizade com essa pessoa, nós ainda podemos nos surpreender com algumas de suas ações. Por que isso é possível de acontecer? Porque, na verdade, a gente nunca conhece realmente alguém na forma geral 100%, né? Então, vai ter sempre algo que poderá vir a nos surpreender de determinada pessoa, por mais que você diga que a conheça profundamente, né? O próximo texto. Grandes crueldades, violências brutais, desonestidades que causam tragédias para outros, muitas vezes nos fazem pergunta. E aí ele mostra pra gente nessas duas imagens. Essa gente não tem consciência? Então o que a gente pode observar nas imagens? Crianças, né? Em um campo de refúgio na África, e do outro lado a gente observa garotos, crianças ainda, fazendo arrombamentos de carro em estacionamento. Então as duas imagens, elas mostram, né, claramente, e essa pergunta que nos faz, né, essa gente não tem consciência, porque realmente o que nós vimos acontecendo, né, é um absurdo, principalmente quando se trata de crianças que são indefesas, que precisa realmente de alguém por perto para proteger. E na segunda imagem, por serem realmente adolescentes, jovens, que deveriam, né, ter uma outra direção, terem uma outra vida, e estão realmente, né, levando para esse lado. Então, o que eles mostram na verdade para a gente? Né? As duas imagens realmente elas são fortes, e essas imagens realmente ela vem a refletir na vida das pessoas que realmente devam ser mudadas, né? Devam tomar rumos diferentes em relação a determinadas ações. Próximo texto, próximo parágrafo, melhor falando. A consciência pode ser deformada de muitas maneiras. Interfere aí vários fatores. A gente observa que nesse caso o ambiente, né, o tipo de educação, a cultura em que cada um vive, a propaganda, as experiências que marcam as personalidades de cada um. Então, em geral, a deformação da consciência não acontece de repente. A pessoa vai se transformando aos poucos. Então, nas imagens eles mostram, né, que devido a alguns acontecimentos, devido a alguns momentos, né, que essas pessoas realmente venham passando, isso torna-se possível eles se tornarem adultos com uma atitude não boa, né, não legal, como a gente observa nas imagens. Isso pode levar a eles realmente a serem adultos com problemas no futuro. Isso vai depender muito do momento que eles passaram quando criança, na verdade, né? Isso é aquele que as imagens elas querem nos repassar. No próximo parágrafo diz o seguinte: a consciência pode ser progressivamente anestesiada. Uma mentira interesseira aqui, uma desonestidade ali, daqui a pouco uma deslealdade maior. E a pessoa vai se transformando. Um sinal disso é a pessoa começar a procurar palavras bonitas para as coisas feias que faz. Olha só, gente. Isso é progressivo, né? Isso vai acontecendo com o tempo, de pouco a pouco, isso vai aumentando e daqui a pouco vai se tornando algo que não vai mais surtir efeito. Então você não vai mais sentir isso que está fazendo algo de errado. Para muitas pessoas já vai se tornar algo normal. Quando ele fala anestesiado é porque não importa mais, é porque não causa mais nenhum efeito, não causa mais nenhum impacto, né? Então as pessoas acabam levando isso para o outro lado e achando como algo normal ter esse comportamento, né? Que é no caso da deslealdade, da desonestidade, enfim. Então ele fala que um sinal disso é a pessoa começar a procurar palavras bonitas para as coisas feias que fazem, tipo desonestidade vira esperteza. A gente observa muito falar isso no dia a dia, né? Que tem que ser esperto. Tem que ser esperto não usando da desonestidade, claro, né? Segundo, covardia vira prudência. Guerra vira defesa de paz.
Cada um desses você tem que analisar pelo outro lado, não levando em conta realmente de que, por exemplo, a guerra vira defesa da paz. Nós sabemos que a violência, né, quando ela é tratada com violência, ela também só vai gerar violência. Ela não vai trazer nada de paz. Então, nunca se deve fazer o quê? Tentar revestir, ou seja, revidar, né, da mesma forma que alguém a fez. Se alguém usou de violência, não use da mesma forma. Dessa maneira, nós estamos gerando cada vez mais violência e não a paz. Em geral, as pessoas causam muito prejuízos a si mesmas e à coletividade, quando acontecem dois tipos de problemas na hora de ouvir a consciência. Uns faz o que é errado porque se convenceram de que é certo, que isso não existe, né? O errado, ele vai ser sempre errado, nunca realmente vai acontecer de estar certo, né? Nunca vai haver essa consciência ou convencer de que o errado é o certo. Próximo, é o que acontece em muitas guerras ou em outras situações em que as pessoas se convencem de que é preciso, por razões de força maior, tomar atitudes contrárias no caminho do bem. Outros fazem o que é errado, sabendo que é errado porque não conseguem resistir. Essa é uma falta de controle, né? Realmente dos nossos impulsos. Nós devemos sim, cada ser humano, ter controle realmente de seus impulsos, saber realmente a hora de agir. Próximo, é o que habitualmente se chama cair em tentação. Trata-se de uma fraqueza, de uma falta de maturidade humana. Ser coerente com os próprios princípios da pessoa, a força interior de que ela necessita para construir algo de importante, para fazer da própria vida uma realização com sentido positivo. Então, nesse caso, né, desse último parágrafo, se habitualmente, né, que nós chamamos cair em tentação, então realmente são falhas, né, que todos nós seres humanos temos. Não somos perfeitos, a qualquer momento a gente pode realmente cometer o erro, a gente pode falhar. Mas o interessante é que nós tenhamos maturidade para consertar os nossos erros, para rever aonde precisamos melhorar, certo? Próximo parágrafo. A religião de cada um é muito importante na formação da consciência. Aí se identifica a comunicação com Deus. Aprendendo o que Deus quer, a pessoa forma seus conceitos de certo e de errado. Amando a Deus, ganha-se mais firmeza para fazer o bem e resistir às tentações. O amor a Deus, em diferentes tradições religiosas, já ajudou muita gente a ser heroicamente fiel à sua consciência. Muitos foram até mártires, gente que enfrentou a morte para não tirar, ou seja, para não trair a consciência. Outros dedicaram a vida inteira a servir aos que sofrem, aos desamparados. Outros ainda foram capazes de resistir em situações em que o mal dominava. Esse parágrafo nos faz, né, realmente um alerta que quando nós estamos nessa comunhão com Deus, quando nós estamos realmente vivendo esse amor com Deus, nós temos uma certa facilidade para contornar outras situações, né? Claro, ficamos, ou seja, um coração brando, né? Um coração mais cheio de amor um pelos outros, com prudência em resolver as situações. Então, realmente, quando estamos vivendo essa vida de experiência, né, de mais proximidade com Deus, nós temos uma certa facilidade em relação ao assunto no qual ele fala, né, no momento de agir, no momento das nossas ações. Maior ainda é o poder construtivo das religiões quando elas sabem dialogar entre si, um respeito mútuo para que a humanidade aprenda a cuidar do bem de todos. A busca de Deus pode ser um caminho muito bonito para a unidade solidária da família humana, vivida na diversidade de crenças e culturas.
Ou seja, não importa realmente, né, a tua religião, o importante é que cada um mantenha esse respeito, aprenda a cuidar realmente um dos outros, e no caso geral de todos, buscando a Deus em um só propósito, que realmente é de viver a solidariedade, né, de viver a união da família humana, que somos todos nós de uma forma geral. Próximo parágrafo. A Bíblia nos dá material para refletir sobre isso. Num texto que mostra Jesus tendo de dizer um não, bem firme às coisas que poderiam desviá-las da sua missão. Antes de começar a pregar, Jesus teve de decidir de que jeito queria ser seguido. É disso que fala os evangelhos quando se refere às tentações de Jesus no deserto. Vamos ver o que diz o próprio texto. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Aproximou-se então o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não é só de pão que vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou então para a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe falou: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: A teu respeito ordenou aos seus anjos para te carregarem nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com sua glória e lhe disse: Tudo isso te darei, se caído daqui por terra me adorares. Jesus então lhe falou: Afasta-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás ao Deus, teu Deus, só a ele servirás. Então Jesus mostra que todas as tentações, né, vindo até nós podemos estar realmente nos saindo, usando de sabedoria para controlar ou contornar a situação e achar um escape, certo? Próximo parágrafo. Qualquer em que tente mudar o que está errado, realizar grandes transformações, vai viver momentos decisivos, nos quais terá vontade de jogar tudo para o espaço e escolher um caminho mais confortável. Dá para perceber de quem vence esse tipo de prova sai mais forte? Sim, o exemplo é o que nós acabamos de ler, né? Sobre o que Jesus fez lá em Mateus 4, do 2 ao 10. Todas as dificuldades, todos os atrapalhos, né? Que Satanás coloca diante de Jesus, eles têm uma resposta e se sobressaem. Então, mostra sim que dá para perceber sim que nós vencemos, né, as provas na medida que nós usamos de sabedoria, procurando entendê-las mesmas, né, sabendo se sair de cada uma delas. O último parágrafo do texto. Para vencer o mal, um bom caminho é cuidar de ouvir a consciência, não deixar que eles se deforme, ficar firme na direção do que é justo, para poder dizer com energia quando for preciso: Isso eu não faço porque não está certo. Como será que ficaria a história humana se todos fizessem isso? Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula, né? O objetivo dela para nós foi um grande aprendizado, é saber ouvir realmente essa voz que tem dentro de cada um, é saber usar essa voz que tem dentro de cada um para o nosso próprio benefício, para as nossas próprias necessidades. Então, se cada ser humano procurar ouvir essa voz, né, e obedecê-la, usar de forma correta, como fala o próprio texto, seria ótimo, né, para todos nós dentro da humanidade. Ok, meus amados? Então, fica terminado aqui a nossa aula e, como já expliquei para vocês, a atividade ela se encontra nas nossas xerox para a nossa próxima aula em sala. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.